todos, Clodoaldo, terapeuta sistêmico integral da Clínica Vaso do Oleiro. Aqui 6 horas da manhã a gente já começa o dia assim, ó, sabadão, aí ó, curtindo já um etnia, ETNYAH, não é simples, não é simples, o amor não é simples mesmo, amar não é simples, né? E eu fui agora há pouco abrir um negócio ali de incenso ali, que eu tô numa compulsão, que a gente entra num... Você entra em recuperação, você entra numas compulsões, né? Então você saiu ontem pra comprar incenso, cara. E a Andresa até falou um monte pra mim, falou, cara, você saiu pra comprar incenso, olha aqui o tanto de incenso. Eu comprei acho que 80, ó, um monte. Compulsão, mas tá bom, é um tipo de compulsão boa, se for ver bem, né? Não é uma substituição, mas é uma compulsão também por compra, né? Comprar coisas, né? Obter coisas. Então a gente começa aqui amanhã assim, né? Essa é a fase da recuperação primordial para mim aqui, ó. Você acende aqui o incenso, né? Aí, que maravilha, né? Já deixa o ambiente aromatizado e espanta pernilongo também. Às vezes o cara fala assim, e tal, é budista, não sei o que. Eu falo assim, cara, poder superior, né? Porque hoje, o Só por Hoje falou sobre esse lance do poder superior, da compreensão de cada um. O poder superior da minha compreensão é aquilo que eu acredito, cara. Então assim, eu não preciso seguir um dogma, eu não preciso que uma pessoa imponha um método, uma metodologia, um tipo de crença, sabe? Eu tenho que ter respeito. Quando eu aprendo a ter respeito, porque a gente vai se fazer, o cara é cristão, o cara não sei o quê. Tá, mas o que você tá fazendo pelo teu próximo, irmão? Tá, você é cristão, você vai lá no templo, ora, aí você vai e briga com o teu vizinho, não consegue perdoar o seu pai, não consegue perdoar a sua mãe, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar o filho, e aí? Tem alguma coisa errada. Então assim, quem é esse cara que eu tô seguindo? Quem é esse poder superior? A gente chama de PS em Narcóticos Anônimos. Quem é esse poder superior? Então eu tenho que prestar muita atenção para mim saber quais são os passos que eu devo dar, né, que eu devo tomar, quais são as medidas e os passos que eu devo tomar para poder seguir o mestre, que é como aquela brincadeira quando você é criança, né? Siga o mestre, né? Ela passa num lugar, você passa num barranco, você passa na água, você passa, segue o mestre, né? A brincadeira das antigas aí dos anos 90 aí, quem era molecão nos anos 90 sabe como é que é isso aí, segue o mestre. Então você vai procurar saber como é que é o seu poder superior, como que ele fazia, como ele tratava as outras pessoas, qual que era a ideia dele de mundo, de futuro, de vida, né, como que está o meu presente hoje, o que eu tenho que fazer hoje para amanhã, como é que eu vou estar, se eu plantar tempestade, vento hoje, eu vou colher o que amanhã? Problema, né? Tempestade, vento, dia chuvoso, neblina. Então eu tenho que, para ter um dia ensolarado, eu tenho que batalhar, cara. Não é simples assim. Esse cara fala, tá ali falando, não sei o quê. Alguns até falam assim que é um pouco de arrogância. Mas o adicto ele tem, né? Eu sou um terapeuta, mas assim, eu tenho o adicto dentro de mim, né? A doença, porém, está estacionada, né? Mas ela é progressiva, incurável e fatal. Então não tem essa coisa, encontrei a cura, encontrei a luz. Onde é que tá? Me mostra. Cara, eu tô desde 2017 lidando com esse tipo de coisa, lidando com esse tipo de situação. Então eu nunca vi isso. Então o cara vai para uma igreja, se enfia lá dentro, tenta correr dele mesmo, se esconder dele mesmo. E o que acontece? Daqui a pouco você vê o cara no uso de novo. Mas quem somos nós para julgar o semelhante, né? O meu poder superior, Clodoaldo Oliveira, tem um poder superior que ensina isso para ele, que um só é o legislador, só um é o juiz e todos nós outros somos só observadores da lei, observamos, só olhamos, observamos, né? Eu tive lá, mas não te vi lá, né? Então aquela coisa, filosofia. Então eu preciso saber quais são as ferramentas para continuar em recuperação. É fácil fazer, entrei em recuperação, foi lá, chegou no fundo do poço, foi para uma clínica, foi internado, depois saiu, vai fazer o quê? As mesmas coisas, os mesmos amigos, vai lá no boteco do Zé Maria,
com o amigo. O vulgo do amigo é tubaína, é o coxinha, é o pé torto, é o androide. Então, pelo amor de Deus, cara, mudar hábitos, pessoas e lugares, né? Eu tenho que modificar meu modo de viver, eu tenho que encontrar uma nova maneira de viver, né? Deixa eu pular essa propaganda aqui que já torrou também. Então, assim, eu tenho que encontrar uma nova maneira de viver, porque se eu não encontrar uma nova maneira de viver, eu vou continuar naquele ciclo, né? Não tem resultado diferente se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Para ter um resultado diferente, eu tenho que ter um comportamento diferente. A minha doença ela é comportamental, física, mental e espiritual, biopsicossocial. Atingiu todas as áreas da minha vida. Eu falo em primeira pessoa, né? Só frisando aqui que NA ensina-se assim, que eu tenho que falar de mim, né? E falando de mim, o outro vai me compreender. Um adicto falando com outro adicto, não tem tratamento terapêutico maior do que esse, né? Então, embora todos precisamos fazer terapia, todos precisamos buscar essa nova maneira de viver, que não é individual, é de cada um. Então, assim, o método que eu uso não vai ser um método pro José, pro João, pro Joaquim. Então, esse método é um método meu, o método que o Clodoaldo usa. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de cada coisa, estudei cada coisinha ali, né, com paciência, né, fui lá, dei uma estudada no budismo, peguei algumas coisinhas, incenso, eu uso incenso, tá, mas eu não tô acendendo incenso para Baal, né, porque às vezes você pega um cristão radical aí, já quer botar fogo na gente, então assim, eu acendo incenso porque eu acho legal, o cheirinho é bom e tal, né, e eu me sinto bem, aromatiza a casa e o pernilongo vai embora. Tem nada de superstição, nada de besterol, nada dessas coisas de passar embaixo de escada, medo de gato preto na rua, não é isso aí não. Então assim, são coisas que eu adquiri ao longo da minha jornada de vida, da minha caminhada, né? Da minha caminhada na luz. Então assim, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, respeito todas as religiões, né? E eu tenho certeza, o achismo não funciona nos dias de hoje. Para você ser respeitado ao falar, você tem que escutar, mais do que falar. E quando você desrespeita, já vomitando aquele monte de besteira em cima da pessoa, sem deixar ela expor o pensamento dela, sem você trocar uma informação, você está sendo radical, cara. E ser radical nos dias de hoje não cabe mais para essa sociedade nossa. Então a nossa sociedade ela se renova cada dia, informações são trocadas, então não adianta eu impor, é assim, tem que ser a sua verdade, mas a sua verdade, meu amigo, às vezes não é a verdade do companheiro que está do teu lado. E a literatura, que é uma das metodologias das quais a gente usa na clínica Vaso Doleiro, né? E eu uso na minha vida no particular, que é os 12 Passos de Narcóticos Anônimos, ensina o quê? Que o poder superior é da minha compreensão, não é da compreensão do outro. Eu não tenho que fazer com que o outro me entenda, eu tenho apenas que eu mesmo compreender e entender que caminho que eu estou seguindo. Porque se eu tiver também a deriva aí perdidão no meio do mar aí, eu acabo me afogando, os tubarão vêm e me engole. Então eu preciso ter uma direção, eu preciso ter um direcionamento, eu preciso entender o que eu estou fazendo no meu dia a dia, né? Então eu mexo com música, faço N coisas e o meu poder superior é esse aí. Eu pego um pouquinho ali do cristianismo, um pouquinho do budismo, respeito todo mundo lá do candomblé, respeito todo mundo da Umbanda, não tem discriminação contra ninguém, cultura afro-brasileira tá aí, beleza, legal. Daqui a pouco os caras já vão começar a falar, pô, carnaval, não sei o que, bababá, e falou de pombogira, e falou de Exu, não sei o que. Cara, quanto mais eu me preocupo com o que o outro está fazendo ou com o que o outro está pensando, mais eu deixo de viver. Então, se eu acredito nisso, é isso, beleza, legal. Lá atrás fala assim, quando o Bill e Bob fundou Alcoólicos Anônimos, o Bill foi parar no hospital, que por incrível que pareça era o sogro dele, que na época era tipo um manicômio, não existia clínica em tratamento terapêutico, nem essa coisa toda que a gente tem evoluída, que tem nos dias de hoje, né, essa troca de informação gigantesca. Aí ele vai lá e tal, de tanto beber, de tanto falar pra mulher que ia parar e não parava, escrevia até na Bíblia, eu prometo, né, promessas e mais promessas, e continuava enchendo o caneco. Aí ele vai parar no hospital e ele fala pro cara assim, não sei o que aconteceu, veio uma luz, brilhou, né, sobre mim, e essa luz foi embora, mas a paz ficou. O médico olha para ele e fala, olha, eu sou um homem voltado para a ciência, não entendo desse tipo de coisa, mas se te faz bem, se vai te manter de pé, se apega nisso para você ficar limpo.
Então essa é a questão, essa é a parada da recuperação, essa é a chave. Então é o que me faz bem, não é o que eu tenho que mostrar para o outro, sabe? Então viva e deixe viver. Essa coisa de querer sempre estar crucificando, sempre estar apedrejando os outros, eu paro de me preocupar comigo e fico olhando para a grama do vizinho que parece que é mais verde, mas não é. A minha grama é a mesma que a grama que tem no quintal dele. Então, se o cara tá bem, se sentindo bem lá, por que eu tô incomodado? Será que o problema tá com a pessoa lá ou tá comigo? Nós estamos aí 2 anos sem carnaval, sem nada. Eu não me ligo muito nessas coisas, mas eu assisto, gosto dos carros de alegoria ali, não dá nada, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá em recuperação, tem. Eu não tô lá, irmão. Eu tô em casa, sentado num sofá e olhando numa tela, né? Ali, ó, retangular, né, que inventaram aí de LCD, sei lá o que, LED, e eu não tô lá no meio, eu tô aqui em casa. Ah, mas pode ser gatilho. Não, pra mim não é gatilho, porque eu não ia em carnaval, nunca tive costume de pular carnaval, entendeu? Mas é uma cultura brasileira, assim como o futebol, e muitos discutem por causa de futebol, enquanto os caras estão lá ganhando milhões lá em cima, né? Ganhando uma grana, e os caras saindo na porrada no posto de gasolina, na padaria, brigando por causa do time A, do time B, do time C. Então, assim, cada um. Quando eu começo a interferir na liberdade de opção de escolha do outro, eu me torno uma pessoa insuportável. Ninguém consegue conviver comigo. Então, eu olho o cara com incenso ali, olha, o cara tá acendendo incenso. Nossa, é bruxaria, é macumbaria. Vai pesquisar, cara, vai estudar. Quando você fala assim, aquilo ali deve ser macumba. Você sabe o que é macumba? Então procura se informar. Procura ver na linguagem, na gramática, no português, para entender o que besterol você tá falando, soltando pela boca aí, sem processar no filtro mental e espiritual. Se você procurar na palavra lá, macumba, cumba é um instrumento africano. Macumba é uma palavra africana que é o cara que toca cumba. Macumbeiro é o cara que toca um instrumento de percussão. Então, viraliza essas coisas, sabe? Assim, esse trejeito, essas conversinhas assim jogadas no ar, e as pessoas vão virando papagaio de pirata, repetindo coisas sem saber o que estão falando. E é triste porque a cultura tá aí, né? A arte tá aí, e muita gente discrimina porque um suposto poder superior vai me castigar ou vai me mandar pro inferno. Rapaz, para analisar. Se é nisso que você acredita, fica quietinho, ó. Se não tem nada de bom para falar, se não tem nada de bom para acrescentar para o mundo crescer, para sua comunidade crescer, para as pessoas ao seu redor crescerem, ó, fecha a boca. Sabe, se não é construtivo, não é legal, fica quieto, não fala nada, né? Tem até um filme que o pessoal fala muito sobre relacionamento, que é uma coisa que o adicto ele sai da clínica já embarulhado por causa de mulher, por causa de não sei o quê, o relacionamento com medo que perdeu, e o cara tá internado e ele fica, ai meu Deus, a mulher tá lá fora, será que ela tá me traindo, não sei o que, tem todas essas questões, né? Então assim, pô, cadê a base da relação? É o quê? Confiança. Se eu não tenho confiança, por que eu tô com a pessoa? Ué, peraí, se a pessoa tá comigo, tá comigo. Por que eu vou ter essa desconfiança? Ficar racionalizando, criando coisas na minha cabeça, coisa que não existe. Então tem um filme que é da Sandra Bullock, que acho que é 28 dias o nome, se não me engano, 28 dias. Fala sobre recuperação e ela é uma dependente química, alcoolista e tal, farmacodependente, toma um monte de remédio. E aí o cara faz uma palestra e fala assim, olha, quando você sai do tratamento, primeiro ano de recuperação você arruma uma planta. E aí, se essa planta depois de um ano não morrer, você arruma um cachorro. Se depois de mais um ano a planta nem o cachorro morrer, você conseguiu cuidar de uma planta e cuidar de um animalzinho, você está pronto para um relacionamento. Olha que da hora, legal. Então, como que eu quero cuidar do outro se eu não sei cuidar nem de mim? Se eu não consigo cuidar de uma planta? Primeira vez que eu tentei isso daí, eu arrumei um cactus, cara. Eu matei o cactus. E o cactus, pô, você sabe, dá no meio da seca do Nordeste, lá, caruru, sei lá, um monte de bagulho louco, aqueles palma, chique-chique. Pô, peguei um cacto desse tamanho assim, plantei e comecei a dar água todo dia pro cactus. Não fui pesquisar, não fui me informar, o cactus morreu por excesso de água. Pô, consegui matar um cactus.
né, meu? Aí depois arrumei uma violeta. E aí comecei a cuidar da violeta. Hoje eu já tenho um jardim ali, você entendeu? Então esse é meu hobby. Cuidar de planta, ó, os dois cachorros aqui, ó. Essa é a Frida, tá dormindo, rabugenta, tem 3 anos, parece uma velha de 70. Esse é o Vitório Batata Linguine, que teve câncer, a gente fez quimioterapia, né, e tirou os nódulos e tá aí firmão e fortão, Vitório vitorioso. Né? Mais um pouquinho de tininha aqui, ó, se você não chora, comece agora. Põe pra fora, né? E aí aqui as plantas aqui, né? Eu já tô com, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, nasceu até uma outra diferente aqui, a violeta, essa tem um tempo já, quase 1 ano e meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com essas suculentas aqui e essas alienígenas, né? E o bambu, que eu tô trazendo de uma longa caminhada, né? Então a recuperação é isso aí, né? É você criar atividade mental, atividade física, ler livros bons, né? Atrair energias positivas, porque se você começa a atrair energia de baixa vibração, você vai atrair tudo quanto é energia ruim. Você começa a pensar negativo, você vai atrair coisa ruim. Agora, se você consegue canalizar, filtrar e pensar coisas boas, coisas positivas, você vai atrair coisas positivas. Beleza? Essa foi a dica do dia aí. Clodoaldo Oliveira, dá um like lá, curte nosso canal no YouTube, beleza? Tamo junto, Deus abençoe o poder superior. O poder superior da compreensão de cada um ilumine o fim de semana de vocês. Um bom sábado a todos.